primeiro, obrigado, viu, por ter aceito o convite e fazer parte desse tempo de reflexão, de debate sobre um assunto tão importante que envolveu a vida nossa, a vida dos brasileiros ao longo dos últimos 6 anos, que foi a Lava Jato. E hoje eu vejo que muitas pessoas são tomadas pela decepção, por um senso até de apatia diante de tantos retrocessos que vem acontecendo. O objetivo dessa conversa é a gente entender melhor as decisões que vêm acontecendo, em especial as decisões que dizem respeito à competência territorial. E antes de aproveitar o seu amplo conhecimento, aproveitar a tua experiência no tocante a isso, eu queria fazer um breve retrospecto e lembrar, a partir de um artigo que eu li nessa semana da Malu Gaspar, um artigo do Globo, que o Brasil vive uma série de impunidades, uma após a outra, em grandes escândalos. E ela faz um pequeno retrospecto a partir do caso dos anões do orçamento. E ela comentou que o caso dos anões do orçamento foi um caso que envolveu também grandes empreiteiras, a promiscuidade entre as empreiteiras e o poder público. E esse foi um caso da década de 90, em que teve buscas e apreensões, inclusive em cima da Odebrecht. Foi um caso que não deu em nada, terminou em pizza. E mais tarde, nós tivemos aí no final da primeira década desse nosso milênio, o caso caso Castelo de Areia. É um caso que, novamente, revelou promiscuidade entre as empreiteiras e o poder político. Foi apreendida uma longa lista, salvo engano, na empresa Camargo Corrêa, foi apreendida uma longa lista de pessoas que seriam pagas, de propinas que seriam pagas. Se começou uma grande investigação, mas essa investigação foi também por terra. Ela foi anulada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, numa decisão que é controvertida. A gente pode debater ela, tem vários argumentos contrários à anulação que aconteceu ali, mas o fato é que o caso foi anulado porque, dentre outras razões, teria começado com base em uma notícia anônima. E agora, mais tarde, a gente teve a Lava Jato, que chegou muito mais longe do que as duas operações anteriores, acusando centenas de pessoas por crimes graves, como corrupção, lavagem de dinheiro, foram demonstrados cabalmente, diferente do que tinha acontecido em operações anteriores. E houve a recuperação inédita, bilionária, multibilionária. E o que a gente tem visto a partir de 2019 foi uma mudança de ares. Em 2019, a gente teve anulação de casos como Bendini e Passadina. O caso Bendini ele foi anulado porque o Supremo Tribunal Federal derivou uma nova regra do princípio da ampla defesa, dizendo que o réu delatado deveria falar depois do réu delator. Agora, o problema não foi criar uma nova regra. O problema é que essa regra foi aplicada para trás. E quando aplicou essa regra para trás, anulou casos criminais. Anulou casos criminais que seguiram as regras do jogo de então. A nosso ver, no nosso entendimento, essa aplicação retroativa das novas regras gera uma insegurança jurídica tremenda, gera uma ineficiência e coloca por terra os esforços do Estado para trazer justiça para a sociedade. Em seguida, a gente teve uma outra decisão que determinou que casos de corrupção política tramitassem na Justiça Eleitoral em vez de tramitarem na Justiça Federal. Foi uma nova regra também, nos pegou de surpresa, não era assim que funcionava. E, novamente, o problema foi que essa nova regra foi aplicada para trás e isso fez com que fosse por terra, desde logo, o caso Passadina, um caso em que a investigação envolveu rastreamento no exterior, cooperação de inúmeros países ajudando o Brasil a rastrear o dinheiro, a gente comprovou a propina indo de conta de corruptor para conta de corrupto, e foi um caso que foi por terra. Nesse mesmo ano, 2019, a gente teve a decisão do Supremo que reverteu a possibilidade de prisão em segunda instância, o que foi o que completamente mudou o jogo, o campo do jogo processual penal. Isso tornou a prisão, ao final do processo, um sonho que nunca se realiza, um sonho de justiça que nunca se realiza, né? Em razão nós temos 4 instâncias, recursos infinitos, e tornou a justiça, a partir da primeira instância, só factível em casos quando existem requisitos para prisão preventiva, porque esses casos são prioritários, mas são também excepcionais, o que faz com que a justiça, em regra, não aconteça. Agora, mais recentemente, a gente teve outras decisões que nos preocupam. Tivemos decisões, por exemplo, suspendendo ações de improbidade administrativa contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. É um assunto sobre o qual a gente pode conversar em outro momento, acho que hoje não vai dar tempo. Teve outra decisão também que suspendeu o caso envolvendo o ministro Vital do Rego.
uma acusação feita aqui em Curitiba e que foi suspensa, foi trancada pelo Supremo Tribunal Federal. Acho que esses casos merecem uma reflexão, merecem um debate, mas eu acredito que não vai dar tempo. E hoje a gente se separou para conversar sobre a decisão que acabou culminando, né, teve seu ápice aí nessa semana, envolvendo o ex-presidente Lula, e a outra decisão envolvendo um outro ex-presidente, o ex-presidente Temer, e que são decisões muito parecidas. São decisões que anularam os casos, alegando que esses casos não tramitaram no lugar que deveriam ter tramitado. Ou seja, alegaram que existia uma incompetência territorial. E justamente por isso também eu convidei você aqui hoje para explicar para os nossos seguidores o que é incompetência territorial. Você que não só tem essa bagagem como professora de processo penal, mestre em direito econômico, coordenadora da Lava Jato de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Combate à Corrupção. Eu queria que você, a partir da tua experiência, nos explicasse para os nossos seguidores o que é a questão da competência territorial, para depois a gente entrar nos casos concretos. Eu quero explicar na Lava Jato como é que aconteceu, por que os casos tramitaram em Curitiba, e queria fazer uma ressalva inicial que é muito importante, que é a ressalva de que tanto a Tamé como eu aqui, a gente não está falando como procurador da República, a gente não está representando o Ministério Público nessa live, de modo algum. A gente está falando como pessoas que estudam o assunto, estudiosos do assunto, pessoas que têm experiência nessa área, e trazendo informação e esclarecimentos para a sociedade, buscando enriquecer esse debate, que é um debate muito relevante, porque acaba gerando, como a gente viu, resultados que derrubam processos, e a gente vai discutir justamente isso. Deve, não deve, qual é o problema, qual é a questão da competência territorial. Também, então, mais uma vez, bem-vinda. Passo a palavra para você para falar um pouquinho sobre a competência territorial e como é que você viu esse caso, e depois eu retomo falando um pouco sobre a Lava Jato e como que a gente chegou na Lava Jato a investigar tantos casos e por que essas investigações tramitaram em conjunto se justificavam aqui em Curitiba, assim como se justificavam as investigações que tramitaram em conjunto no Rio de Janeiro, na minha perspectiva, inclusive aquela que envolveu o ex-presidente Temer e que também foi anulada, como foi a do ex-presidente Lula, agora nessas últimas 2 semanas. Tá, então, primeiro, obrigado pelo convite, né? Boa noite para você, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Antes de entrar especificamente nesse ponto da competência territorial, eu só queria, como você relembrou de várias operações que foram anuladas, né? Castelo de Areia aqui de São Paulo, eu trago outras, Operação Banco Santos, Operação Satyagraha, então operações muito grandes que sempre envolviam e lidavam com pessoas poderosas politicamente, economicamente. E eu me lembro que sempre nesses casos, os argumentos ou eram esses que partiram de uma denúncia anônima, ou então que o juiz, quando determinou uma interceptação telefônica, aquela determinação não foi devidamente fundamentada. Então, geralmente eram esses os argumentos, né? Que foi uma decisão que não foi muito fundamentada, que não poderia ser decidida. E agora a gente está vendo anulações por base em competência territorial, que por mais que o direito não seja uma ciência exata, e por mais que as pessoas tenham os seus entendimentos, são questões que estão na lei, que estão no Código de Processo Penal, que para mim é uma coisa muito simples de ser compreendida, né? Então, o que seria essa competência territorial, né? Então, basicamente, em direito, nós temos 2 tipos de incompetência. Aquelas incompetências chamadas relativas e aquela absoluta, né? Então, antes de falar territorial, eu vou falar um pouquinho da incompetência absoluta. Geralmente, a gente fala que um juiz é absolutamente incompetente, por exemplo, quando diz respeito à matéria, quando diz respeito ao crime ao qual ele está investigando e ao qual ele vai julgar, né? Que o juiz não investiga, mas que ele vai julgar. Então, por exemplo, crime de moeda falsa. A quem cabe investigar e processar o crime de moeda falsa? A Justiça Federal, porque a moeda é emitida pelo Banco Central, uma empresa federal, então por conta disso está pacificado que é competência da Justiça Federal. Então, se porventura alguém que passou uma moeda falsa é processado pelo promotor de justiça perante a Justiça Estadual, esse juiz seria absolutamente incompetente. E quando a competência é basicamente uma regra de divisão de trabalho que diz quem que é o juiz responsável por julgar um caso, né? Exatamente, a jurisdição e competência, né? Que vai dizer quem tem jurisdição e o que é competente. Então tem, por exemplo, né? Indo um pouco mais amplo, tem o juiz que tem a competência do direito de família, competência tributária, e na criminal e tem essas questões mais específicas, né? Então, no caso da moeda falsa, se o processo tramitar perante o Estado, com o juiz estadual, com o promotor de justiça estadual, é absolutamente incompetente esse juiz, porque ele não pode julgar
crimes de moeda falsa. Então, caso tenha um processo desse tipo, que haja uma condenação, que quer que seja, ele seria inteiramente nulo. Agora, voltando para a competência relativa, que diz respeito ao território, né? Qual seria o juiz competente? E a gente vai ter que abordar também direito penal, né? Teoria do crime, da execução, da consumação, não vem muito ao caso aqui. Mas, geralmente, é competente o juiz do local dos fatos da infração. Então, onde ocorreu o crime, esse juiz vai ser o juiz competente, né? Agora, e essa incompetência relativa... Só para dar um exemplo aqui, deixar claro... Isso, vai falando, pode falando. Digamos que houve um homicídio, Caim matou Abel em Curitiba. Não é o juiz de São Paulo que vai julgar esse crime que aconteceu em Curitiba. Só para dar um exemplo do que é essa divisão de trabalho no tocante ao território. Depois a gente vai avançar para causas que mudam essa competência e que fazem com que seja possível o juiz de Curitiba atuar sobre um fato que aconteceu em outro lugar, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, basicamente, a competência é essa. Em razão do território onde ocorreu o crime, aquele juiz vai ser o competente. Agora, você vai explicar depois, né, que tem vários tipos, tem aquela chamada conexão, quando muitas pessoas praticaram o mesmo crime, a conexão intersubjetiva. Tem uma chamada conexão, que é a conexão probatória. Então, vamos supor... um crime foi cometido em São Paulo, aqui tem investigação e tem um processo. Então, descobre-se que um outro crime foi cometido em Guarulhos, mas ele tem conexão com esse crime. A prova do crime aqui de São Paulo poderá interferir na prova do crime cometido em Guarulhos. Então, as regras de conexão dizem que esses dois crimes têm que estar juntos, para que não haja decisões conflitantes, para que a colheita da prova seja mais fácil. Então, tem várias regras que dizem qual o juiz que vai trabalhar naquele caso. Também, agora... deixa eu voltar e fazer uma rápida revisão, um resumo disso que você falou e trazer um exemplo desse caso de conexão. Quando que os casos são de tal modo conectados que eles devem tramitar em conjunto. Então, o que você disse em regra, o juiz que julga um caso é o juiz que tem competência, que está responsável por uma determinada área geográfica, como Curitiba, onde o crime aconteceu. Então, se Caim matou Abel em Curitiba, ele é o competente sobre o homicídio de Abel cometido por Caim. Contudo, em alguns casos, crimes diferentes são muito relacionados. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que Caim furtou o carro, o veículo do Abel aqui em Curitiba, fugiu com esse carro para São Paulo e lá vendeu esse carro para um receptador. Você tem dois crimes aí. Você tem um furto aqui em Curitiba e você tem uma receptação em São Paulo. Agora, a prova do crime de furto é essencial para que exista o crime de receptação. Só existe receptação de um bem que é objeto de um crime anterior. Então, esses crimes estão relacionados e isso faz com que um juiz só vá julgar esses dois crimes. Então, mesmo um fato tendo acontecido em São Paulo e outro em Curitiba, é um só juiz, provavelmente o juiz de Curitiba, aí eu teria que dar uma olhadinha no Código Penal para confirmar, mas provavelmente o juiz de Curitiba vai ser responsável pelos dois crimes que aconteceram, um em Curitiba e outro em São Paulo. Ou seja, essa é uma regra que deriva é uma regra que está estabelecida no Código de Processo Penal que a gente chama, em juridiquês, de conexão. Conexão é quando os crimes são relacionados de tal modo que você deve apreciar aquele caso em conjunto, porque a prova de um dos crimes ajuda a provar outro crime, porque as coisas estão interconectadas. Uhum. Um outro exemplo, por exemplo, que é bem fácil, que é bem básico, é o crime de homicídio que a gente está trabalhando e a ocultação do cadáver. Então, vamos supor que a pessoa matou a vítima. Eu dou exemplo aqui de São Paulo, que eu não sei quais são as cidades limítrofes aí do Paraná, tá? Mas matou em Guarulhos e veio ocultar o corpo em São Paulo. Não tem sentido o juiz de Guarulhos julgar o homicídio, né? E a ocultação ser julgada em outro estado, em outra cidade. Porque a ocultação foi feita para assegurar que ninguém descobrisse a prática do primeiro crime, né? Então, é a conexão para encobrir o primeiro crime. Então, acho que o pessoal agora conseguiu entender, né? Que tem vezes que crimes ocorrem em várias cidades diferentes, né? Agora, a lei determina que eles devem ser reunidos na pessoa do mesmo juiz. E principalmente, que você vai explicar melhor, quando se trata de uma organização criminosa, onde uma grande organização criminosa de crimes de colarinho branco, onde as condutas são praticadas em vários lugares, né? Onde, por exemplo, o pagamento da propina, que você vai falar,
nem sempre é pago no lugar onde foi assinado o contrato que houve superfaturamento. Tem pagamentos no exterior, tem pagamentos através de laranjas, lavagem de dinheiro. Então, pode ser que vários crimes ocorram em cidades diferentes, mas é melhor para a própria investigação que tudo tramita no mesmo juízo, né? Então, agora fala aí do caso prático. Legal, Tameia, obrigado. E eu trouxe a Tameia hoje para conversar aqui conosco, porque a Tameia ela tem buscado traduzir conceitos mais complexos para a sociedade. Ela tem buscado trazer informações para a sociedade de modo mastigado para entender o que está acontecendo nesses casos criminais em outros julgamentos que estão sendo proferidos pelo Supremo Tribunal Federal. Tameia até lançou um curso recentemente sobre o qual a gente pode conversar mais tarde, os tópicos para as pessoas conhecerem melhor. Lançou um curso recentemente sobre esses temas básicos de corrupção e de justiça. Isso. E quando a gente olha para a Lava Jato... Né? Curso para leigos, para público em geral. Qualquer pessoa pode compreender e acompanhar. Legal. E a Tameia sempre está fazendo os vídeos também didáticos, buscando explicar os julgamentos. Por isso eu super recomendo, sigam ela. São bem interessantes. Para quem é leigo, é muito relevante começar a entender a realidade para que a gente possa depois buscar modificar essa realidade. Porque o pressuposto do tratamento é o diagnóstico. A gente saber entender o que está acontecendo na realidade ao nosso redor. Então vejam, a partir desses conceitos de conexão sobre os quais a gente conversou até agora, o que aconteceu na Lava Jato. Na Lava Jato, por que ela começou em Curitiba? Por que ela estava sendo investigada aqui? Porque o juiz federal de Curitiba é o juiz que é responsável por decidir casos de lavagem de dinheiro praticados dentro do estado do Paraná. E dentro do estado do Paraná, em Londrina, existiram operações de lavagem de dinheiro envolvendo duas empresas, a empresa CSI e a empresa do NEL sediada em Londrina. E houve uma operação de lavagem de dinheiro envolvendo um doleiro que era Carlos Habib Chater. E essa operação, depois a gente descobriu, que envolveu recursos que eram oriundos lá do caso do Mensalão, que estavam sendo lavados por meio dessas operações. E a partir dessa investigação envolvendo Carlos Habib Chater, nós chegamos a descobrir outras organizações criminosas comandadas também por doleiros que operavam para lavar o dinheiro das pessoas. A lavagem de dinheiro é você pegar um dinheiro sujo e transformar aquele dinheiro sujo num dinheiro limpo, com cara limpa. Então você pega um dinheiro de corrupção e faz o dinheiro parecer um dinheiro que é um lucro da venda de imóveis, ou faz o dinheiro parecer que é um lucro de uma operação comercial, ou lucro de restaurante. O restaurante está lá as moscas, mas no papel está dando milhões, é um dinheiro que está sendo lavado. E doleiros são especialistas em lavar dinheiro. A gente identificou 4 organizações criminosas. Uma liderada por Carlos Habib Chater, que atuava a partir de Brasília, mas atuou nessa operação dentro do estado do Paraná, e isso justificou a atuação do Juízo Federal em Curitiba. A partir dali, a gente chegou numa outra organização criminosa comandada por Alberto Youssef, um outro doleiro, que operou em vários estados da federação, especialmente São Paulo e Paraná. Chegamos a uma outra organização criminosa chefiada por uma outra doleira, que assim foi objeto das acusações, né, que era Nelma Kodama, e de um quarto doleiro também, que operava 4 organizações criminosas comandadas por doleiros, e esses crimes estavam tramitando juntos, estavam sendo investigados juntos em Curitiba. Por quê? Porque os crimes se relacionavam, os doleiros eles trocavam posição, eles emprestavam dinheiro uns para os outros. Lembrei agora o nome do quarto doleiro, era Raul Rur. E essas 4 organizações criminosas, embora estivessem praticando crimes espalhados por todo o país, em favor de empresas de todo o país, a investigação desses fatos se relacionava. Então, tudo tramitava em conjunto em Curitiba. E foi na investigação de um deles, que era Alberto Youssef, que se descobriram indícios de práticas criminosas ligadas a Paulo Roberto Costa, que era, então, ex-diretor da Petrobras. A partir de Paulo Roberto Costa, se descobriram crimes praticados relacionados à Petrobras dentro de uma diretoria, que era a diretoria de abastecimento, vinculados a contratos de refinarias espalhadas por todo o país, inclusive em Curitiba. Então veja que se você quisesse dizer, não, vamos descobrir qual é o território certo. Gente, tem argumento para qualquer estado da federação, tem refinaria espalhada pelo Brasil inteiro. As operações de lavagem de dinheiro aconteceram em vários lugares do país. Por isso, nesse tipo de caso complexo, você tem argumento para sustentar que juízes de diferentes lugares são os juízes responsáveis pelo julgamento. Por quê? Porque os fatos se espalharam por diferentes lugares. Agora, como a investigação começou em Curitiba, os fatos relacionavam, tudo foi mantido em Curitiba. Quando se chegou a Paulo Roberto Costa, se descobriu que Paulo Roberto Costa estava lá colocado por um sistema político, por partidos políticos que estavam arrecadando recursos a partir da indicação daquele diretor, arrecadando propinas.
uma interrupção, me permite, doutor? Claro, É bom claro. esse histórico que você passou, porque muita gente não sabe, não lembra como é que foi a origem da Operação Lava Jato. É para deixar bem claro que era uma operação comum, ordinária de lavagem de dinheiro, que estava investigando esses lavadores, né? Ninguém tinha ideia que teria envolvimento de tantos partidos políticos, de tantas pessoas poderosas, né? Que era uma investigação como a gente sempre fez, né? Eu aqui em São Paulo, você em Curitiba, mas que conforme foi aumentando as investigações, chegou no ponto que você explica agora, né? Então fala. Quando chegou no Exato, Paulo Roberto Costa, né? Que era o homem. exato. Exato, e a gente descobriu que Paulo Roberto Costa estava lá por indicação de partidos e que outras pessoas dentro da Petrobras também participavam desse mesmo esquema, indicados ou suportados pelos mesmos partidos. Chegou um momento que eu tive uma conversa com o Carlos Fernando e ele disse, eu sei qual que é o quebra-cabeça que a gente está montando aqui. E eu falei, peraí, qual quebra-cabeça? Ele falou, olha, o quebra-cabeça é muito simples, é o quebra-cabeça das indicações políticas no Brasil para arrecadação de propinas. Não tem razão, se Paulo Roberto Costa estava lá para arrecadar propinas para um determinado partido X, não faz sentido aquele partido X indicar Paulo Roberto Costa para arrecadar propina e indicar um outro agente público em outro órgão público para trabalhar honestamente. Não, se o objetivo era arrecadar propina, tanto fazia Paulo Roberto Costa ou outros agentes públicos. Um político que veio colaborar com a justiça, Pedro Corrêa, que se tornou colaborador, político de longa data, ele fala, olha, esse tipo de esquema existe há muito tempo. As pessoas são indicadas em regra para grandes chefias e cargos públicos para arrecadação de propinas ao longo de vários governos, não só de um governo específico. Então, existia esse esquema que envolvia muitas pessoas, muitas vezes os operadores financeiros, as pessoas que lavavam dinheiro, era a mesma pessoa para os diferentes esquemas, então eram casos todos relacionados. Só que, em 2015, o Supremo Tribunal Federal traçou uma linha e disse, não, vamos restringir em Curitiba só aquilo que toca com Petrobras. O que diz respeito à corrupção pelas indicações dos partidos políticos para outros órgãos públicos, sai de Curitiba, tira de Curitiba. Mas aí eu nem concordo com essa tese, né? Na minha opinião jurídica, né? Como era uma organização criminosa só, não tinha por que você separar. Eu respeito o entendimento do Supremo, mas é muito melhor que a investigação tramita com os mesmos investigadores e com o mesmo juiz, né? Porque era uma organização criminosa. Ainda que tivesse outras tentáculos, né, em outras estatais, em outras cidades, a tramitação, o modus operandi era o mesmo, né? Mas é importante deixar isso bem claro, doutor. Explica que o STF começou a entender que ficaria em Curitiba somente os desvios relacionados com a Petrobras, né? Explica isso. Isso, somente os desvios. Colocou um limite na atuação de Curitiba. O que não dizia respeito ao órgão público Petrobras não ficaria aqui. Mas eu concordo com você também. Eu respeito o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas, a meu ver, foi uma linha, de certo modo, aleatória, que traçou, dividindo o que era de Curitiba e o que não era. Por quê? Porque essa linha, se fosse para traçar ali, poderia ter sido traçada antes. Poderia se dizer, por exemplo, não, só é de Curitiba aquilo que diz respeito àquela lavagem de dinheiro inicial envolvendo a CSA do NEL, e o resto tira. Ou poderia, então, se dizer, não, os crimes iniciais permanecem, os dos doleiros, mas tira de Paulo Roberto Costa em diante. Assim, porque traçar qualquer linha aí é uma linha aleatória, porque tudo está conectado. Os operadores financeiros eram os mesmos, lavadores de dinheiro se relacionavam, lavavam para um para outro, os indicados, muitas vezes eram indicados de mais de um partido, esses partidos que indicavam ali, indicavam para outros órgãos, as empreiteiras que praticavam crime praticavam a corrupção também nos outros órgãos públicos. Ou seja, na minha perspectiva, e como bem leu o Carlos Fernando naquela conversa que a gente teve, era um grande esquema só, era um grande esquema de político partidário de indicações políticas. A Petrobras não era o centro desse esquema. O centro desse esquema era o sistema político partidário, não como um todo, claro, tem pessoas honestas da política, mas tinha muitas pessoas corruptas e se formou um centro desse sistema político partidário responsável por indicações políticas feitas para arrecadar propinas. Então, existia uma relação probatória entre os casos que justificasse ficar juntos. Mas, tudo bem, vamos partir do pressuposto aí que o Supremo traçou essa linha em 2015. E só lembrando que o ministro Fachin, geralmente ele era voto vencido, né? Que ele era contra essa remessa, esse fatiamento, digamos assim, né? Tô errado? Ficou conhecido como fatiamento da Lava Jato, né? Eu lembro que o ministro Fachin sempre achava que deveria permanecer lá, né?
mas ele era sempre vencido, a segunda turma majoritariamente vencia, né? E eram encaminhados outros processos para outras cidades, né? Isso. E aí se estabeleceu uma regra. Tá bom. E a gente trabalhou sempre de acordo com essa regra. Quando a gente trabalhou com o caso envolvendo o ex-presidente Lula, a acusação que foi feita e a condenação feita, ela diz respeito à corrupção na Petrobras. A acusação, quem for lá olhar a acusação, era pública, olhar a sentença, ele foi condenado não só pela lavagem de dinheiro referente ao apartamento triplex, ele foi condenado originalmente aqui em Curitiba por corrupção, nesse caso, no caso do sítio, envolvendo o desvio de dezenas de milhões da Petrobras. Ou seja, era corrupção relacionada à Petrobras. Por isso, nós sempre trabalhamos com esse caso em Curitiba. Nós sempre entendemos até hoje, com todo respeito à discordância, à visão do Supremo Tribunal Federal, que era um caso que deveria tramitar em Curitiba. Agora, o que eu queria chamar... E vamos agora tratar um pouquinho do caso Temer, só para ver a semelhança do caso Temer, e depois de fala sobre a injustiça desse tipo de decisão, a injustiça que esse tipo de decisão e que esse sistema de competência territorial acaba gerando. O caso Temer foi um caso que foi investigado e tramitava até agora, foi anulado agora, essa semana atrasada, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, por ele entender que a Lava Jato do Rio de Janeiro era incompetente, ou seja, não deveria ser responsável por processar e julgar o caso Temer. E o que aconteceu naquele caso? A Lava Jato do Rio de Janeiro estava investigando crimes relacionados a contratos referentes à eletronuclear, a Angra 3, que fica lá no Rio de Janeiro, e dentre esses vários contratos relativos à eletronuclear, tinha um contrato que foi utilizado para pagamento de propina, segundo a acusação da Lava Jato do Rio de Janeiro, em relação ao ex-presidente Temer e pessoas ao redor dele vinculadas ao PMDB. Ou seja, o mesmo raciocínio que a gente fez aqui, crimes relacionados à Petrobras, desvios dos contratos da Petrobras, foi feito lá no Rio de Janeiro também. Crimes relacionados à Angra 3, desvios relacionados aos contratos de Angra 3. E aí, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que ela disse? Ela disse, olha, mas ao mesmo tempo que tem relação com a Angra 3, veja que esse crime também está relacionado ao que eles chamam de quadrilhão do PMDB, que é a denúncia que envolve a organização criminosa, suposta organização criminosa, a justiça vai dar a última palavra, mas houve uma acusação envolvendo uma organização criminosa relacionada a fatos relacionados ao PMDB, e essa acusação, essa ação penal, tramita em Brasília, porque o Supremo decidiu que esse caso deveria tramitar em Brasília. E aí ele fala, olha, você tem um argumento para manter no Rio de Janeiro, mas você tem um argumento para mandar para Brasília. É a mesma coisa que aconteceu agora no caso do Lula no Paraná. Você pode dizer, não, tem um argumento para mandar em Curitiba, que é qual? Que é o fato de que o ex-presidente Lula foi condenado por corrupção na Petrobras. Mas você sempre tem como inventar argumento. E tem argumento para você sustentar que é Brasília. Porque lá, por exemplo, está a ação do quadrilhão do PT, para lá que foi remetida pelo Supremo Tribunal Federal, depois de ter sido ajuizada pelo Procurador-Geral perante o Supremo Tribunal Federal, quando desceu para a primeira instância, desceu para Brasília. Assim como 2 ministros sustentaram que competente não deveria ser Brasília, deveria ser São Paulo. E isso gera uma insegurança jurídica tremenda, porque você sempre tem argumentos para você deslocar um caso para diferentes lugares. E isso gera um risco imenso de anulação de processo. Na semana passada, quando saiu a decisão também desse caso, e aí eu vou querer escutar a tua opinião sobre tudo isso, saiu a decisão do caso do ex-presidente Lula, o que eu disse é que esse caso era um caso destinado à derrota, destinado a ser um perde-perde. Por quê? Porque se o Supremo Tribunal Federal diz agora que a Brasília é competente, veja que o tribunal logo abaixo, que era o Superior Tribunal de Justiça, falou que competente era Curitiba, confirmou a competência de Curitiba. Sim. Então, mesmo se esse caso do ex-presidente Lula tivesse tramitado em Brasília, ele teria sido anulado. Teria sido anulado porque o STJ ia dizer que era Curitiba, ia mandar para Curitiba. Aí ia retramitar tudo em Curitiba, ia chegar um dia ao STF que ia reanular tudo e ia mandar de volta para Brasília, por causa de uma discordância entre os tribunais. Aí alguém poderia dizer, mas Elton, basta você recorrer do STJ para o STF, se ele anulasse. Não dá. Por quê? Porque habeas corpus, quando é concessivo da ordem, um habeas corpus que atende o pedido da defesa, é irrecorrível. A sociedade e o Ministério Público não podem recorrer. Então, se o caso tivesse tramitado em Brasília, ele ia ter sido anulado pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí ele teria sido mandado para Curitiba, ia ter tramitado, ia ser anulado depois pelo Supremo, ia ter sido pior ainda. Então era um caso de perde-perde, com base em quê? Em discordâncias jurídicas de argumentações e pontos de vista
sobre uma questão que é a competência territorial, que é uma divisão de trabalho entre juízes, mas que não se traduz na justiça do julgamento, porque a justiça não depende de qual juiz, de qual lugar, que é São Paulo, Brasília ou Curitiba, que vai julgar. Mas a justiça do julgamento depende do juiz se ater aos fatos, às provas e à lei, que é o que aconteceu. Então, a minha perspectiva é que, ainda que eu respeite essa decisão com base em regras formais, o tempo de decisão, as discordâncias em argumentos sobre competência territorial, o fato de que casos de lavagem de dinheiro admitem competências admitem argumentos para você sustentar a competência de diversas cidades do Brasil, somado a essa questão de que não se trata de justiça do julgamento, para mim, me traz um sentimento também de injustiça material nesse julgamento, e eu queria ouvir a tua opinião. Não, concordo com você. O primeiro ponto que eu acho, no meu entendimento, Deltan, que quando é incompetência relativa, não há necessidade de se anular o que foi produzido. Remete-se por outro juiz que o tribunal entende que é o competente. Né? Quando o ministro Fachin anulou, e agora também quando o ministro Alexandre de Moraes anulou o caso do ex-presidente Temer, ele diz, né, que anulam-se as decisões, podendo ser ratificadas, mas veja, não há necessidade, porque não estamos discutindo incompetência absoluta, onde o juiz é absolutamente incompetente, não é incompetência relativa. Então deve-se preservar todo o trabalho de N operadores de direito, operadores da polícia, Ministério Público, magistratura, todos que trabalharam. E a outra questão da teoria das nulidades não se anula sem que haja um prejuízo. Tem que ser demonstrado um prejuízo para a defesa. Se a defesa teve todo o assessoramento jurídico, advogados, pôde recorrer inúmeras vezes, não foi tolhido seu direito à ampla defesa, ao contraditório, por que vai anular uma operação legítima, uma operação lídima? Não faz sentido. Pegar o trabalho de centenas de pessoas e jogar no lixo. Isso não faz o menor sentido. Não temos a segurança jurídica, que nós precisamos de segurança jurídica. O papel do judiciário é esse, apaziguar os conflitos, trazer segurança para a sociedade. E como você bem falou, tem argumento para tudo que é lado. Então, você vai para um juiz, ele entende que não é competente, o outro diz que é outro tribunal, e não tem fim essa questão. Então, é necessário manter o que foi feito corretamente, de acordo com a lei, assegurando todos os princípios constitucionais. Vamos preservar. Entendeu que Brasília, a gente não concorda, mas que mande no estado que se encontra, não tendo que anular, não anulando decisões que receberam a denúncia, isso é muito perigoso. Em relação ao ex-presidente Temer também, ele tem mais de 80 anos. Quando se anula uma decisão que recebe a denúncia, anula-se a decisão, anula-se o prazo que interrompeu a prescrição. E como eles são idosos, a prescrição cai pela metade. Então, possivelmente, esses crimes vão prescrever. Então, esse é o fato que eu queria chamar a atenção. Exatamente esse fato que você trouxe. Analisando o ministro Alexandre de Moraes em relação ao ex-presidente Temer, eu vi que ele expressamente colocou que se anulavam os atos decisórios, inclusive a decisão de recebimento de denúncia. Sim. Agora, quando cai o recebimento de denúncia, como você bem explicou, cai o que a gente chama de interrupção de prescrição. O que é isso? A prescrição é um prazo dentro do qual você tem que tramitar toda a investigação e o processo. Se você passa desse prazo, o resultado é impunidade completa. E você recomeça a contar esse prazo quando existe a decisão de recebimento de denúncia. Você recomeça. Só que se cai por terra essa decisão de recebimento de denúncia, é como se você não tivesse tido esse recomeço e a contagem do prazo continua. E você corre um risco maior ainda de prescrição, como a Tamea falou, especialmente em razão da idade das pessoas acusadas. Sim. Começa a correr desde o cometimento do crime. E a decisão do ministro Fachin é no mesmo sentido também, ele anulou o recebimento da denúncia. E um outro ponto que me chama muita atenção, que é o que mais me deixa muito assim preocupada, Deltan, é essa demora para os ministros tomarem uma decisão tão drástica, com tantos impactos. Depois de 7 anos de operação em Curitiba, depois de 6, 5 anos de operação no Rio de Janeiro, se entendia-se que os juízes não eram competentes, que tivessem tomado decisões anteriormente, porque com certeza a defesa alega incompetência nos casos de Curitiba desde o início das investigações. Possivelmente no Rio de Janeiro aconteceu a mesma coisa. Então não tem sentido, depois de um trabalho desenvolvido há mais de 5, 6, 7 anos, anular uma decisão monocrática. E ainda que a decisão venha a ser repetida pelo plenário do Supremo, não tem sentido, não tem razoabilidade
anular operações tão grandes e as mais importantes da história do combate à corrupção, né? Então isso causa uma insegurança jurídica, causa um desânimo não só da gente que trabalha com isso, mas da sociedade como um todo, né? A sociedade estava confiante. A Operação Lava Jato trouxe esse sentimento de esperança para as pessoas, que era possível acreditar em mudanças, que era possível ver o direito penal ser aplicado para qualquer pessoa, não apenas para quem é mais pobre. Chegou na classe de cima e sendo que em menos de um mês parece que tudo vai ser perdido, né? E é sobre isso que eu queria conversar com você agora, sobre o risco de expansão dessa decisão, que anulou esses casos, anulou o caso Temer, anulou o caso Lula, anulou um outro caso agora recentemente, foi uma confirmação de uma liminar anterior, o caso envolvendo Guido Mantega, também foi remetida de Curitiba para Brasília. Tudo isso joga por terra um trabalho feito em relação a políticos, e eu quero falar sobre o risco de expansão. Mas antes de falar sobre o risco de expansão, eu quero fazer aqui uma outra ressalva que é muito importante. A gente está falando sobre decisões emitidas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós discordamos, como vocês veem, eu também discordamos radicalmente de argumentos, das decisões. Agora, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer sempre que instituições são essenciais para a democracia. Nós defendemos a democracia e nós precisamos preservar sempre as instituições, ainda que a crítica, ainda que a gente critique, até pelo contrário, a crítica não é um modo de você enfraquecer as instituições, é um modo de você fortalecê-las. Pela crítica, a gente torna as instituições melhores, a gente leva elas a refletir sobre seus procedimentos, decisões, e com base na reflexão da sociedade, na opinião de diversas pessoas, essas instituições se aprimoram. Então, as críticas que a gente está fazendo não são um ataque às instituições, às pessoas, mas são sim uma busca, um grito por justiça, um grito por aperfeiçoamento de pessoas que trabalham com o sistema de justiça e que estão cansadas desde há muito tempo de ver anulações em cima de anulações em cima de razões formais. Aliás, a Lava Jato, talvez um dos maiores méritos dela, que foram ressaltados por várias pessoas ao longo do tempo, como, por exemplo, o Rodrigo Chimin Guimarães, que é autor do livro sobre Mãos Limpas e Lava Jato, ele coloca que um dos maiores méritos da Lava Jato foi romper a barreira da prescrição e das nulidades, que é onde acabavam tradicionalmente os casos contra réus de colarinho branco no Brasil. Então a gente conseguiu alcançar justiça materialmente, concretamente, conseguiu fazer com que a justiça discutisse o mérito das provas, o mérito da corrupção, em vez de ficar em argumentos formais sobre nulidade, sobre prescrição, ou argumentos formais sobre competência territorial. Mas agora, esse jogo está um pouco se invertendo, está voltando para a mesa essa discussão sobre argumentos formais que não necessariamente traduzem em justiça do julgamento. Só para deixar bem claro para o pessoal, né, que a gente fala aqui em nome próprio, né, a gente não fala em nome da instituição do Ministério Público Federal, só o PGR, né, e essa análise que a gente está fazendo, não só para visar o aperfeiçoamento das instituições, mas é um modo de estudo também, né, que eu converso com os meus alunos, eu gosto sempre de explicar esses conceitos técnicos de processo penal com base nos exemplos reais, né, então a gente vive numa democracia, faz parte, a gente fazer críticas construtivas e analisar para ver o que pode ser melhorado e o que pode ser aprimorado. Era só esse adendo. Com certeza. Agora, o que eu queria discutir agora, em seguida, é o risco que a gente tem de que esse tipo de decisão, que anulou o caso Temer, anulou o caso Lula, anulou o caso Guido Mantega, se expanda para outros casos envolvendo político. Por quê? Porque o mesmo tipo de argumento que foi traçado nesses casos pode ser traçado nos outros. Veja que, no caso Lula, se disse, olha, pode até ter relação com a Petrobras, mas teve relação com outros órgãos públicos também. No caso Temer, o argumento foi parecido. Olha, tem relação com a eletronuclear, mas tem relação com o espectro maior, do quadrilhão do PMDB, que seria a nomeação para diferentes órgãos públicos. Ora, se Pedro Corrêa, o colaborador, estava certo ao dizer que esse esquema ele se enraizou em diferentes órgãos públicos, foi o que a Lava Jato mostrou. Chegou um ponto em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, disse que onde você destampa, qualquer lugar do Brasil, qualquer órgão público, onde você estava destampando, você estava achando corrupção, se chegou a esse ponto, todo político vai ter um argumento de dizer, não, o meu caso também envolve outros órgãos públicos, também tem relação com uma corrupção maior, uma corrupção endêmica, uma corrupção espalhada nos partidos, o meu caso também tem que ir para Brasília. E seria muito esquisito isso, porque geraria uma anulação seletiva dos casos. Anularia todos os casos envolvendo os políticos. Os políticos e quem levou sorte de ser corréu dos políticos, porque todo o resto, todas as outras empreiteiras que atuaram no Brasil inteiro, todos os outros lavadores de dinheiro que atuaram no Brasil inteiro não teriam seus casos anulados, só teriam seus casos anulados os políticos. Então o meu receio
é que esse tipo de decisão, eu não estou falando de uma decisão, veja que eu já estou falando agora de 3. Caso Temer, caso Lula e caso Guido Mantega. Esse mesmo tipo de decisão, esse mesmo padrão se espalhe para outros casos. Veja, por exemplo, que talvez Eduardo Cunha possa fazer um argumento muito parecido com aquele que foi feito pelo ex-presidente Temer no Rio de Janeiro, dizendo, não, meu caso também, peraí, meu caso era um esquemão multipartidário do PMDB, quero que o meu caso vá para o Rio de Janeiro, vá para Brasília, e vai se derrubar aí mais uma ação penal e os resultados substanciais alcançados pela justiça na Lava Jato. E eu tenho receio desse risco acontecer, dessa expansão seletiva no sentido de só se aplicar aos políticos, porque eles teriam relação com os organismos partidários, teriam colocado pessoas em diferentes órgãos públicos. Eu tenho receio disso acontecer, e o efeito disso é um efeito que não é bom, não só sob o ponto de vista de justiça, é um efeito também de desgastar a confiança da sociedade nas instituições, a confiança da sociedade nela mesma, que é aquilo que a Tameia falou agora há pouco, e a confiança da sociedade nas pessoas umas nas outras, porque essas questões se relacionam, a confiança nas instituições e a confiança da sociedade, das pessoas umas nas outras. Veja uma frase que eu destaquei aqui, que eu li num artigo publicado hoje por Joaquim Falcão, um artigo publicado no Globo. Ele colocou o seguinte: não há Estado democrático de direito sem um direito processual eficiente. Perfeito. Ele estava comentando essa decisão e colocou. No artigo dele, ele questionava o que o Supremo não disse. Peraí, o Supremo não disse se esses réus são ou não são culpados. O Supremo não disse se o ex-presidente Lula, o ex-presidente Temer são ou não são culpados. Não disse o que fazer com essas provas, com os crimes que foram objeto de acusação. Ele não deu respostas materiais para a sociedade, mas ele se debruçou sobre uma questão processual, mandando tudo recomeçar do zero. E se tudo recomeçar do zero em Brasília e o STJ, daqui a 4 anos, discordar que é Brasília e disser que é São Paulo? Porque o tribunal tem a sua independência, ele pode dizer que é São Paulo. E se discordar, não há habeas corpus e não cabe recurso para o MP, vai anular tudo de novo? Veja que existe uma disfuncionalidade no nosso sistema de justiça, das engrenagens, que está subjacente a esse problema e que é um problema super relevante para a gente discutir. Então, o Joaquim Falcão, nesse artigo, ele estava dizendo, olha, a gente não vai ter Estado democrático de direito, porque você não tem Estado de direito sendo aplicado, se ele não é aplicado materialmente, se você tem discussões que não acabam nunca, se você tem um processo que se repete, se estende e nunca chega a uma resolução final daquele conflito posto. A sociedade tem um direito à justiça. Isso frustra a sociedade, isso mina a confiança da sociedade nas instituições e nela mesma. A confiança no Brasil tem um dos piores índices de confiança das pessoas umas nas outras, é um dos piores da América Latina, isso é algo que me preocupa. Refletindo essa questão da confiança, a Gazeta do Povo hoje lançou um editorial em que vejam o que ela disse. Eu não vou fazer juízo de mérito sobre o que ela disse, mas eu vou usar esse exemplo como uma expressão desse problema de confiança social. E a Gazeta do Povo ela coloca: queiram ou não os ministros, o fato é que hoje, objetivamente, eles falaram que não estão julgando a intenção de ninguém, objetivamente, o Supremo Tribunal Federal é o principal promotor da impunidade em crimes de colarinho branco no Brasil. De novo, eu não vou examinar o mérito dessa afirmação, mas o que eu quero mostrar é que a desconfiança da sociedade, quando você tem decisões desse tipo, que não resolvem o conflito, mas que se dão em cima de um sistema problemático de justiça que poderia ser consertado a partir de diretrizes, de princípios e decisões do Supremo, o problema que você cria é uma desconfiança nas instituições, uma desconfiança no Supremo Tribunal Federal, quando a gente precisa ao contrário. É fortalecer a confiança no Supremo Tribunal Federal, fortalecer a confiança nas instituições e que o sistema de justiça funcione bem, para absolver os inocentes e para punir os culpados. Exatamente. O jurista Ives Gandra deu uma entrevista também para a Gazeta do Povo, acho que foi ontem ou anteontem. Ele teceu severas críticas ao Supremo, ele também passou todo o respeito que ele tem na instituição e, como você salientou, as instituições são muito importantes. Agora, ele teceu muitas críticas nesse sentido. E quando você fala da confiança e da própria ineficiência, né, quando o sistema judicial é disfuncional, é ineficiente, ele vai contra um dos princípios previstos na própria Constituição. A Constituição consagrou o princípio da eficiência. E todos os órgãos públicos administrativos têm que ser eficientes. E isso, essas decisões, cada hora tendo um tipo de julgamento, deslocando competência, anulando, iniciando, é um exemplo clássico de ineficiência. Então já era muito difícil a gente combater a corrupção, combater a impunidade. A Lava Jato trouxe esse outro paradigma
E agora a gente está vendo que em menos de um mês, quantos casos não foram anulados? E a pergunta que você me fez, eu tenho certeza que outros casos serão ainda anulados. Porque quando se cria um precedente para a defesa, todos sabem que nós temos excelentes advogados criminalistas no Brasil. Então, eles vão se utilizar desses decisões favoráveis a outros réus, a outros criminosos, e vão aplicar aos clientes deles. E possivelmente eles vão ter êxito. Eles vão invocar esses precedentes que anularam, né, por conta da incompetência territorial, e vão conseguir. Né? Então, tudo isso desemboca nessa descrença, nessa desconfiança, nessa insegurança, e as pessoas ficam sem vontade de participar, sem da vida pública, sem vontade de acompanhar a justiça, começa a não acreditar nisso, e isso gera efeitos também em outras áreas, como na área política, começam a não se envolver mais nos aspectos políticos. Quando tiver eleição, as pessoas não vão querer pesquisar direito os candidatos, porque vai achar que nada vai mudar, que não adianta. Então, isso é muito ruim, né? Fazendo até um paralelo com a crise que a gente está vivendo, a gente vive essa crise sanitária, com essa pandemia, com a crise econômica, e agora essa crise de ética, crise de moralidade, e essa crise jurídica. Então, desconfiança e insegurança são dois grandes malefícios que nenhuma sociedade se sustenta com essas duas questões. É verdade também, esse é um problema gerado. Eu li também essa entrevista muito boa do Dr. Ives Gandry, que ele fala com todo respeito ao Supremo, como a gente está mantendo aqui ao longo de toda a conversa, né? Ele fala que respeita os ministros, mas que as decisões recentes, elas levam a uma crise de insegurança jurídica, né? Essa é uma expressão que ficou muito forte na entrevista dele. Quando a Tamea coloca essa preocupação em relação ao desânimo, todos nós que trabalhamos no sistema de justiça, que buscamos justiça, nós ficamos desanimados quando você tem um trabalho que é destruído na tua frente, né? Quando você segue as regras do jogo e você tem o trabalho sendo desconstruído na sua frente. Com qualquer pessoa aconteceria isso, né? Existe um desânimo. Ainda que os ministros tenham aplicado, na perspectiva deles, a lei de modo adequado, né? Com a nossa respeitosa discordância. Toda pessoa desanima quando esse tipo de coisa acontece. Eu já tive casos anteriores do passado, eu não estou reclamando especificamente desse caso por ser o ex-presidente Lula ou por ser o ex-presidente Temer. Não, eu já sempre reclamei do sistema de justiça não funcionar. Lá em 2009, aproximadamente, foi anulada uma operação em que eu trabalhei, que eu virei noites trabalhando, foi um caso chamado Caso Sundown, Operação Porto Sol, um caso envolvendo corrupção, e o caso foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Naquela época eu fiz uma declaração, uma moção com algumas páginas, falando já que o nosso sistema é extremamente ineficiente, que ele funciona a favor da anulação de casos de poderosos, e não por intenção de pessoal, de ministros ou de pessoas que estão lá, mas porque as engrenagens são ajustadas para não funcionar. E a gente tem que, se a gente quer mudança, a gente tem que não participar menos, a gente tem que participar mais. Se a gente quer mudança e quer um país decente, a gente tem o remédio para isso não é desengajamento, é engajamento. O remédio para isso não é desânimo, é consciência cívica, é esperança, é perseverança. E a gente até desanima com isso. Eu entendo, várias pessoas falaram nessas últimas semanas para mim que tem desanimado do Brasil ao verem vários casos sendo desconstruídos ou não dando os resultados que elas esperavam, vários julgamentos não indo à frente, outros lugares que conduzem investigações relevantes não avançando nessas investigações. Então, várias pessoas colocaram isso para mim e eu até entendo as pessoas desanimarem. Eu desanimo, mas desanimar é natural. Agora, você permanecer no desânimo é uma escolha. E é uma escolha que eu não vou fazer. Essa escolha de permanecer no desânimo. A única solução que nós temos para o nosso país, a gente não pode desistir dele, é o trabalho, é a luta, é a perseverança, é seguir em frente. Então, esse é o incentivo que eu queria deixar a partir dessa nossa conversa também. Eu queria ouvir você também em relação a isso. Existem projetos no Congresso Nacional, tanto para melhorar o sistema de combate à corrupção, o sistema de justiça, mas tem projetos também para piorar. Lá tem as 10 medidas contra a corrupção, as novas medidas contra a corrupção, projetos para melhorar, e você tem regras do novo Código de Processo Penal, que se for aprovado, não me preocupo muito. Você tem lá projetos mudando a lei de lavagem de dinheiro, que se for aprovado, olha, vai ser muito ruim, vai ser uma desconstrução do aparato nosso que existe de combate à lavagem de dinheiro hoje. Você tem lá regras querendo impedir o Ministério Público de investigar. É aquela PEC 37 que levou as pessoas às ruas em 2013.
Agora, o que vai passar? Vai ser as propostas que vão destruir o combate à corrupção, vão dificultar o nosso trabalho, ou as que vão avançar? Ora, isso depende da sociedade. Depende da sociedade por meio do seu engajamento, da sua manifestação, do seu posicionamento e por meio do seu voto consciente a cada 4 anos nas eleições. Também queria ouvir você sobre isso, o que você tira de percepção final a partir do que a gente tem vivido. Queria ouvir a sua palavra também para as pessoas que nos seguem. Qual é a sua recomendação em relação a tudo isso? Mas ainda vou ter uma última pergunta que eu vou deixar para você antes da gente encerrar. Tá. Então, o que eu falei do desânimo, é normal que a gente sinta esse desânimo, mas como você falou, a gente não pode permanecer no desânimo, tá? Nós somos humanos, seres humanos, temos sentimentos, mas a gente tem que continuar lutando. Então, é importante, sim, levantar a cabeça, seguir em frente, acreditar no nosso país com patriotismo e com amor à nossa pátria, que é possível melhorar, sim. E eu sempre falo para os meus alunos, meus seguidores, que existem projetos de lei, PECs muito importantes que estão tramitando na Câmara e no Senado. Então, dá uma esperança para a gente. Tem a PEC da segunda instância, para implementar a prisão após segunda condenação. Tem a PEC do foro privilegiado, para retirar, diminuir drasticamente o foro privilegiado. Tem também uma outra PEC que eu acho interessante, que é a PEC que altera a escolha dos ministros do STF, que institui um mandato. Então, assim, estamos num momento difícil? Estamos. Mas a gente tem que olhar para o futuro com cabeça erguida e seguir em frente, tá? Então, esse é um recado que eu sempre passo. Eu sempre fui e serei muito otimista. Eu acredito que é possível se melhorar a nossa situação da nossa sociedade. E isso que eu quero pedir para todos os seus seguidores que estão aqui nos acompanhando, os meus seguidores, para não desanimar, que é possível se melhorar a situação. Então, esse é o recado que eu passo, né? Que a gente sempre tem que ter confiança e esperança. E qual que era o ponto? O otimismo ele pode até não dar certo. Agora, o problema é que o pessimismo ele dá certo. O pessimismo é uma profecia autorrealizável. Se todo mundo falar que o país não vai dar certo, é que ele não vai dar certo mesmo, porque o nosso comportamento vai ser de acordo com essa expectativa de que o país não dá certo, né? Se a gente não acredita em mudança, a gente não vai lutar e ela não vai acontecer. A gente precisa ter esperança, seguir com perseverança, com fé e fazer a nossa parte. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui na vida, para servir as pessoas ao nosso redor, para servir a sociedade e para tornar esse ambiente um lugar melhor para todo mundo viver. Também e com o objetivo de tornar esse ambiente um lugar melhor, você tem sempre buscado espalhar conhecimento, informações. Você lançou um curso agora, recentemente, que é um curso sobre justiça e corrupção. Fala um pouquinho desse curso para os nossos seguidores, para que eles possam conhecer esse curso, se tiverem interesse lá, se aprofundar sobre os temas. O que você está falando, quais são os temas que você aborda nesse curso, que é um curso para leigos, né? De alguém que tem um super conhecimento na área, para que a pessoa possa ter um engajamento cívico mais consistente. Sim, eu vi que as pessoas estavam com muita sede de conhecimento jurídico, né? Queriam entender como é que funciona o nosso país, as nossas leis, como são formadas, como são feitas, como que funcionam as decisões do Supremo. Então, eu criei esse curso que chama Justiça e Corrupção, que é para o público em geral, para público leigo, para também estudante de direito, para quem tiver interesse em conhecer basicamente como funciona o nosso país, como funcionam nossas leis. Então, eu vou explicar os poderes da República, vou dizer o que cada um poder é incumbido de fazer, qual a função dos deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, como funciona o processo de impeachment, o que são CPIs, para que serve, e tudo isso, semanalmente a gente se depara com esses temas, né? CPI do Covid, o pedido de impeachment, enfim. Então, são esses assuntos que sempre estão na imprensa e que as pessoas têm curiosidade e querem aprender. Então, eu falo muito também de questões de processo penal, evidentemente que é a minha área, né? Que eu sou professora há mais de 20 anos. Eu explico as espécies de prisão, prisão em segunda instância, falo um pouquinho de colaboração premiada, o que é foro privilegiado, as 4 instâncias processuais. E o último módulo é sobre corrupção, que eu vou fazer um histórico da corrupção no Brasil. Então, eu vou falar dessas operações que a gente mencionou, desde os anos 90, anões do orçamento, passando por máfia das sanguessugas, mensalão e até chegando Lava Jato e no Covidão também, né? Então é um curso que está ficando bem bacana, as inscrições vão ficar abertas só nesse fim de semana, segunda-feira já encerram as inscrições. Já tem um grupo bem grande de alunos, tem alunos de todas as áreas, até tem promotores de justiça, olha isso, que bacana. Tem advogados, estudantes de direito, engenheiros, veterinários, jornalistas, pedagogos. Então, o pessoal que está muito animado para entender o direito e poder se tornar um cidadão mais completo, mais participativo e exercer a democracia, né? Porque eu falo sempre, a democracia é o governo do povo,
para o povo e pelo povo. Então, para o povo exercer a democracia, ele tem que entender o mínimo possível de direito para ser mais ativo e contribuir para implementar as mudanças que a gente precisa, né? Então, é muito maravilhoso, Deltan, ver o seu entusiasmo, né? Que você era para estar a pessoa mais desanimada do mundo, de tudo que você trabalhou, tudo que você se dedicou nessa operação. E é muito bacana testemunhar isso, que você continua acreditando no país, continua animado, continua lutando. Então, é isso que é importante. Passar essa sua mensagem para as pessoas, para que as pessoas não desistam do país, que a gente tem que se informar, estudar, aprender e ser mais participativo. Então, era esse o recado que eu queria passar para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Legal também, obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, pelo esse tempo debatendo, discutindo esses assuntos aqui com os nossos seguidores, com as pessoas que estão nos acompanhando. Uma coisinha que eu esqueci, Claro. me permite? Claro. Quem quiser mais informações, é só me seguir aqui mesmo no Instagram, que na minha bio tem um link do curso. Então lá tem todas as informações, com todo o conteúdo programático, as aulas são todas gravadas, mas vai ter uma live semanalmente. Então é só clicar lá no link que a pessoa já pode ver as informações e se tiver interesse, pode se inscrever, é isso. Legal também, obrigado. Com certeza vai ser um sucesso o teu curso. No post que eu fiz sobre essa live, você encontra lá o arrobazinha lá da Tamé e fica fácil de seguir ela, viu? Tamé, mais uma vez, obrigado, viu? Demais por esse tempo bacana de debate, de conversa. E vamos repetir isso mais vezes aí no futuro, viu? Embora alguns casos tenham sido anulados, a gente vê ainda que a Lava Jato é um grande sucesso no tocante a resultados comparados com aquelas operações anteriores, né? Nós tivemos aí mais de 100 denúncias fácil protocoladas e pouquíssimas foram anuladas até agora, mas nosso receio a gente precisa de regras que façam o sistema de justiça funcionar e que nenhum caso que seguiu as regras e que não teve afronta à lei, nenhum caso desse seja anulado. Veja que quando você está tratando de discussão legítima sobre regras, a ponto de, no próprio Supremo Tribunal Federal, teve gente que achava que era Curitiba, tinha gente que achava que era São Paulo, tinha gente que achava que era Brasília, uma discussão legítima, não justifica você colocar abaixo todo um trabalho por conta disso, né? Esse acho que era o grande ponto, nosso ponto era discutir nessa conversa esse aspecto específico da incompetência territorial, pelo nosso receio disso se expandir para outros casos, porque a gente já viu isso acontecer com Guido Mantega, viu acontecer com o Temer, viu acontecer com o Lula. O nosso receio é que se expanda exatamente para as pessoas mais poderosas que se envolveram nesses esquemas, que são exatamente os políticos. Também, mais uma vez, obrigado. Um grande abraço a você aí em São Paulo, viu? Não sei se está em São Paulo, Porto Alegre, mas um abraço em São Paulo. Então, um abraço a todo mundo que está nos acompanhando. Um excelente final de semana. Tá, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos e bom fim de semana para todos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.